Amém. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Bom dia. Alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Me sinto muito em casa. E essa é uma época do ano muito especial. Eu daqui a 3 dias comemoro aniversário. Ano passado, o pastor Claudinei, a pastora Mônica estavam lá comigo. Ano passado fiz 50 anos. Então, esse ano aí é o 51. E não tem propaganda nenhuma de cachaça que vá mudar o fato de que Deus é que está me dando mais um ano, uma bênção. Amo vocês, amo essa casa, amo a família pastoral de vocês, é admirável, linda, cheia de Deus, cheia de qualidades que vêm do alto, que vêm do céu. E ali no meio da música eu não consegui, eu não me desconectei com a adoração, mas ali o Espírito Santo começou a falar comigo. Eu creio que talvez com você também. Essa canção, Levante um Aleluia, Raise a Hallelujah, uma canção americana, acho que é da Bethel, se eu não me engano, e ali tem uma parte que em português está traduzido mais alto do que os ruídos. E é verdade, eu concordo com essa tradução, mas no original ali está escrito mais alto do que a descrença, do que a falta de fé. E eu não sei como é que você chegou aqui, mas isso falou tão forte comigo que eu não posso deixar de tocar nisso. Eu fiquei lembrando ali daquele texto de Romanos 4, ali a partir do verso 18. A Bíblia diz que Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. E a Bíblia diz no verso 19, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, que já contava com 100 anos de idade e o ventre de Sara já sem vigor. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas às vezes eu não sei se você é como eu, imagino que sim. Não quero ter um conceito baixo a seu respeito, mas eu imagino que é possível você ter chegado aqui e estar com uma situação em qualquer área, em que é difícil de crer. Porque você já tentou tantas vezes, e às vezes parece que nada muda. Será que Abraão estava tentando há anos ter um filho com a sua esposa? Anos. Mas ele nunca parou de tentar. Ele nunca deixou que essa falta de resultados, de frutos aparentes, o impedissem de continuar crendo naquele que fez a promessa. E mais, de fazer aquilo que cabia a ele fazer para gerar uma descendência. Sabe, eu não sei como é que você está aí com a sua família, com o seu casamento, a sua esposa, o seu marido, seus filhos, seus pais. Não perca a esperança. Creia contra a esperança. Cante mais alto do que a descrença. Sabe, a fé, ela não precisa desconsiderar a realidade. É o que esse texto está dizendo. Abraão não tinha uma fé cega. Talvez você ache que isso é que é ter fé. É fingir que não tem nenhum obstáculo. Não é. É cantar mais alto que os obstáculos. Sabe, é crer além daquilo que está aparentemente te impedindo de chegar lá. Creia. Abençoe a sua família. Abençoe o seu marido, abençoe a sua esposa, abençoe os seus filhos, abençoe o seu trabalho, abençoe a sua célula, abençoe o seu local de trabalho, abençoe, creia, mesmo contra a esperança, assim como Abraão creu. E a Bíblia diz que ele foi fortalecido em sua fé. Ele foi fortalecido porque ele estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido, não é? Ele era poderoso. E a Bíblia diz que as palavras lhe foi creditado como justiça, a sua fé, não foram escritas apenas para Abraão, mas para mim e para você, para todos nós, a quem Deus também creditará justiça, não pelo que somos, mas pela promessa. E pela nossa fé nessa promessa, creia contra a esperança. De ver uma família abençoada, de ter um casamento mais do que feliz, do que ser próspero, sabe? Creia que você vai ser usado por Deus na vida de muitas pessoas. Amém? Eu estou animadíssimo de estar aqui. Esse é um tema que enche o meu coração. Você já conhece um pouquinho da minha história. Eu, em 2018, fui desafiado
a dar um passo além daquilo que eu acreditava que era o meu chamado. Eu assistia sempre um filminho que eu recomendo você assistir, acho que já passamos aqui uma vez, que chama Perdidos em Alto Mar. É um filme do Reinhard Bonk, que dura ali uns 12 minutos, e é uma parábola moderna da igreja e da sua missão. E ali a igreja é comparada com um barco, o barco chamado Corpus Christi, Corpo de Cristo. E ali tem um monte de gente estudando, aprendendo, para poder operar aquele barco. E aí curioso, porque no final das contas, naquela história que o Reinhard Bonk contou, um dos maiores evangelistas de todos os tempos, aquele pessoal, a tripulação daquele navio, ao invés de estar preocupado com a missão, eles estavam ocupados em aprender sobre a missão. Estavam preocupados em se proteger, ficando ali naquele navio como uma espécie de arca de Noé. Mas deixa eu te falar, a igreja não é a arca de Noé. A igreja não é a arca é Jesus. Não é? Nós somos, como naquela parábola ali, bote salva-vidas. Nós somos chamados por Deus para salvar aqueles que estão aí perdidos, que estão perdidos e aflitos como ovelhas sem pastor. Mas naquele filme, no final, não quero estragar a história para você, mas tem gente ali se afogando. Aquele navio cruza com outro navio que está naufragando, e tem gente se afogando à noite, no mar gelado, escuro, e tem um bote salva-vidas na água, e eles estão tentando resgatar pessoas, e eles salvam uma mãe cuja filha ainda está na água, gritando, pedindo socorro, mamãe, mamãe, e eles não conseguem chegar perto dela. E aí uma hora o grande herói desse filme, o Jack, Jack, marinheiro Macmillan, Macmillan, E aí, o que o Jack faz? Ele pula na água. E eu já tinha assistido esse filme dezenas de vezes, porque eu acho uma ilustração muito poderosa. Mas um dia o Espírito Santo me falou: Iná, você pularia na água. Você faria algo impensável. Você arriscaria tudo para alcançar alguém. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu sempre estava satisfeito, porque eu estou no bote salva-vidas. Eu sou um líder de células. Eu lidero célula há 24 anos. Amo célula. Ontem tinha um casal da minha célula sendo batizado. Eu estava aqui, mas puxa, que alegria ver gente conhecendo a Cristo, uma transformação. Eles estavam ali vivendo a vida deles, bem-sucedidos, jovens, bonitos, mas uma vida vazia, sem Cristo. Inclusive eram até amaziados. E aí, assim, tiveram um encontro com Jesus, eu não precisei falar nada. O Espírito Santo veio e os convenceu. Foram lá, regularizaram a sua situação, se batizaram com uma fé tão linda. É maravilhoso. Eu falo: Deus, eu já estou no bote. Eu tipo assim, sabe? Achando que eu já estava quite. E o Espírito Santo vem mais uma vez e fala: filho, eu quero que você dê mais um passo. Eu não quero águas só na cintura. Eu quero um rio profundo e vai te levar para onde eu quiser. E acabei indo lá para Picos, na região, ali no interior do Piauí. E isso de missão que já estava tão dentro do meu coração, se tornou algo que hoje eu sou o responsável ou o irresponsável por missões lá da Central. Afinal de contas, o que é uma igreja? Se eu fosse falar da Central, a Central ela é simplesmente uma igreja local, a IBC Maringá é só uma igreja local. No caso lá da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, o que define a nossa igreja? 62 anos de história, 13 unidades, 46 pastores, mais de 2.200 células hoje, 4.000 líderes, contando os líderes em treinamento, 20.000 pessoas. O que é uma igreja? São números, estatísticas. A igreja é uma missão. A igreja não faz missão, a igreja é uma missão. A missão da igreja, de toda igreja, é levar o evangelho a todas as pessoas, levando-as a se tornar discípulos de Jesus Cristo. A Central tem uma visão, ser uma igreja em células que vive o amor de Cristo, transforma o mundo. A igreja é uma missão. A IBC Maringá é uma missão. Não é a IBC Maringá que tem uma missão na terra, é o Deus da missão que tem uma igreja aqui em Maringá. Sabia disso? Nós somos, você é missão. Você é uma missão.
E encerrando aqui esse mês missionário, uma grande responsabilidade, já sei que o Espírito Santo usou homens poderosos para ministrar ao seu coração, para assim, trazer um rebuliço. Eu espero que você esteja chegando aqui hoje um pouco incomodado, um pouco desconfortável, por mais gostosa que seja essa cadeira, que você não esteja assim tão à vontade no seu assento. Se eu te falar, porque isso é Deus. O nosso Deus não é um Deus que nos deixa acomodados. Ele nos movimenta, Ele nos empurra. Sabe, Ele quer nos mover. Há muito espaço para crescer, há muito para você melhorar. Qualquer um de nós, há muito espaço. O nosso ideal é Cristo, é sermos como Ele. Então, tem muito para a gente crescer. Muito. Não estou falando só de quantidade, de qualidade, em todas as áreas. Nós temos muito para crescer. Agora, o conceito de missão é interessante, porque vem de uma palavra grega. Grega é legal, hein? Grega. Uma palavra grega, né? Apóstolos, que é fácil para a gente, porque a gente usa ela muito. Não existe a palavra missão em nenhum lugar na Bíblia. Se você procurar, não existe, não tem. Né? Todo o nosso conceito de missão vem dessa palavra apóstolos, que quer dizer mensageiro, enviado. E essa palavra é usada no Novo Testamento, em primeiro lugar, para aqueles 12, os 12 apóstolos que Jesus chamou. E tem gente que acha, então, que não existe mais o apóstolo hoje. É claro que tem, mas não como aqueles 12. Aqueles 12 que Jesus chamou, eles têm um chamado ainda mais específico. A eles foi concedida autoridade, inclusive, para escrever o Novo Testamento. Né, para sobre nós ter uma autoridade que ninguém mais teve. Isso é verdade. Como aqueles 12, não existe mais. Mas ainda hoje, Deus tem apóstolos. O apóstolo Paulo mesmo, em Romanos, ele fala que Deus concedeu a uns, apóstolos. Deus deu para a igreja apóstolos, mensageiros, enviados, missionários. A Bíblia usa esse termo também para os embaixadores, para os missionários que a igreja enviou, como o próprio Paulo, Barnabé e tantos outros. Jesus, eu não sei se você sabe disso, ele mesmo é chamado de apóstolo. Sabia? Está lá em Hebreus, capítulo 3, verso 1. Considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus, ele mesmo, um enviado, ele mesmo, um mensageiro, ele mesmo, um missionário. A Bíblia diz em João que Deus, o Pai, enviou o seu Filho para o mundo. Isso é ser um missionário. Jesus estava lá no céu, perfeita comunhão. Não é? Imaginou? É impossível para nós imaginarmos uma comunhão perfeita, eterna, totalmente harmônica. Pai, Filho e Espírito Santo, um desfrutando do outro eternamente. A glória da glória. Pois esse Jesus, ele é enviado pelo Pai. E ele vem para a terra. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E essa foi a missão na terra do missionário por excelência. Se você quer imitar a Jesus, você também precisa se ver como um missionário. Você jamais vai imitar Jesus na sua totalidade, se você não enxergar Jesus como um missionário. Não tem como. A Bíblia continua e fala que Deus, o Pai e o Filho, eles enviaram o Espírito Santo para dar poder à sua igreja, na sua missão de buscar os perdidos. Foi o Pai e o Filho, está lá no Evangelho de João. Eu vou enviar para vocês, o Pai vai enviar, eu envio sobre vocês. É uma promessa, não é? Deus envia de si mesmo, não apenas poder, mas da sua própria essência, do seu próprio ser. Ele vem para estar conosco, para nos empoderar, para nos dar capacidade de cumprir a ordem que Ele nos deu. E Deus, o mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, enviam a sua igreja. Pai, Filho e Espírito Santo enviam a sua igreja. Para quê? Para dentro do mundo. Para que os seus discípulos cumpram a tarefa da grande comissão. Eu e você, cada um de nós, cada um que é chamado pelo nome do Senhor, é um missionário. Você é um missionário, quer goste ou não, quer entenda ou não, quer concorde ou não. Isso é o que você é, não é só o que você faz, você é. Essa é a missão da igreja. E eu queria te convidar a dar um pulinho lá em Mateus,
texto muito conhecido. Mateus 28, dos versos 18 até o 20. Tente imaginar por um instante o Jesus com quem você andou, vendo Ele face a face, tocando nas suas mãos, comendo com Ele. Esse Jesus morre. Ele morre. Toda esperança se vai. Muitos foram voltar para suas profissões. Acabou o sonho. Jesus disse uma coisa, mas deu tudo errado. Ele morreu. Ele morreu. Eles continuaram juntos, os discípulos. Eles tinham aprendido algo. Se a gente ficar junto, a gente consegue se apoiar. Jesus ensinou para eles o relacionamento. Jesus ensinou para eles a comunhão, a comunidade. Mas veja bem, eles perderam a esperança. É como Abraão ali, não é? Crer contra a esperança. Parece que tudo deu errado. E esse Jesus, de repente, ele ressuscita. Ele volta dos mortos. Eu não sei se você já perdeu alguém querido. Eu já, perdi meu pai, eu tinha 15 anos. Eu, durante anos e anos, eu sonhava que o meu pai tinha voltado para casa. Não morri não, eu estou aí. Né? Foi um engano. Que sonho, né? Que sonho lindo. Pois com Jesus não foi um sonho, foi realidade. E isso tanto é verdade, que aqueles homens, aquelas mulheres, que viram Jesus ressurreto, preferiram morrer do que negar essa realidade. Vejam bem, eles tinham a oportunidade de negar a Jesus, e não ser lançados aos leões, e não morrerem a fio de espada, mas eles preferiram não negar isso. Não, que isso, eu sei, Jesus voltou mesmo. Eles poderiam dizer assim, não, é brincadeirinha, imagina, isso aconteceu não. Bobagem, e depois pedir perdão para Deus e continuar com a vida deles. Mas foi algo tão real, que eles não puderam se calar, eles não puderam negar essa realidade. Jesus voltou à vida, e Jesus ele encontra ali com aqueles 2 discípulos na estrada de Emaús. Jesus tem tantos encontros, ele come ali aquele peixinho na brasa, com pães ali com seus discípulos, ele faz tantas coisas, mas no final, prestes a ser assunto aos céus, ali as suas últimas palavras no planeta Terra, ele poderia ter dito qualquer coisa, eu amo vocês, né? Aquele Jesus fofinho, né? E tal, mas não, ele resolve, parece nos dar assim, galera, peraí, estou indo, eu preciso que fique uma coisa muito clara aqui para vocês, eu preciso que vocês entendam algo, não é? Que é tudo, não é mais um mandamento, não é mais uma coisinha que eu estou acrescentando, não, é tudo, acorda aí, estou indo embora, e ele diz, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ele está nos emprestando a autoridade dele. Ele não está, o que ele vai dizer aqui agora não é baseado na sua capacidade. É por isso que você tem que usar fé. É por isso que você tem que crer contra a esperança. Porque você olha para você e fala, eu? É a mesma coisa comigo. Eu estou aqui hoje, né, na presença de um pastor que eu admiro demais, pastor Claudinei, seu preparo, capacidade, né, sua espiritualidade, sua devoção, é lindo de ver. Eu estou aqui com o pastor Reginaldo, veio lá de Belo Horizonte me acompanhando, né, mais conhecido como Thales Roberto. Levanta aí, irmãozão, dá um tchauzinho para a turma aí. No final, qualquer R$50, você pode tirar uma foto com ele, né? Ali ele bota o óculos escuro, você não imagina. Ontem à noite, lá no armazém, quase que a gente não pagou a conta, né? Quase, assim, a gente ficou tentado ali, sabe? Minta para a glória de Deus. Mas, pastor Reginaldo é um homem de Deus, hoje lá na Central trabalha conosco, nos ajuda na nossa equipe como não apenas cantor, né, lidera louvor, né, mas também um supervisor de células. E eu hoje estou em cima, né, em termos de liderança, acima da vida dele. O que mostra só que Deus tem bom humor, cheio de capacidade, cheio de dons, um homem de Deus humilde, mas não porque não tenha capacidade, pelo contrário, é um monstro.
né? Um homem de Deus. Talvez você olhe para você e fale, o outro é melhor. É possível. No caso meu aqui com o Reginaldo, não é só possível, é realidade. Mas Deus não está nem aí para isso. Não é baseado na capacidade do Reginaldo, ou do Inara, ou do Claudinei, ou da Mônica, ou de qualquer outro que Ele está te enviando, é na autoridade dEle. É porque Ele falou. A autoridade é minha, eu dou para quem eu quiser. Aí se você não gosta, discute com Ele. Eu já discuti várias vezes. Deus, por que eu? Manda outro. Manda outro, me deixa quietinho. Né? Lá em Minas a gente tem uma expressão, larga do meu pé, chulé. Né? Eu não posso falar isso com Jesus, né? Não posso, ainda que o The Chosen mostre esse Jesus todo, né, bonzinho e tal, né? Nós temos que ter um respeito, né, amigão? Ele é amigo, mas ele é Senhor também, então baixa a bola aí. Mas eu tenho hora que eu não concordo, mas foi-me dada, Jesus disse, toda a autoridade nos céus e na terra. É minha. E ele diz então, portanto, baseado nisso, não é, com isso em mente, com a sua fé colocada nesse ponto, olhando para mim, autor e consumador da sua fé. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações. A ordem não é ir, a ordem principal aqui desse texto é façam discípulos. A missão da igreja é façam discípulos. Só para você ficar aí, né, chateado comigo, vira para a pessoa do seu lado e fala, faça discípulos. Vira para a pessoa do outro lado e fala discípulos, faça discípulos. Vira para a pessoa de trás e fala, faça discípulos. O que o Senhor espera de mim e de você, o presente que Ele quer, a retribuição pelo seu sacrifício, para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Pessoas precisam se render à obra da cruz, precisam se render ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus não pode ser glorificado aqui na terra por pessoas que não se dobram diante dele. Um dia todo joelho dobrará e toda língua confessará, mas não estamos falando desse dia, esse dia ainda não chegou. Aqui na terra só faz isso quem se rende aos pés dele. E nós somos aqueles chamados, escolhidos, não por nossas capacidades, mais uma vez, não pelas suas qualidades, mas porque Ele quis. Ele quer, e lembre disso, o texto, né, o apóstolo Paulo fala disso, considerem como vocês eram, quem vocês eram quando foram chamados. Poucos eram de nobre nascimento, poucos sábios segundo os padrões desse mundo. Mas Deus faz isso para quê? Por que Ele chama o Iná? Para envergonhar os fortes, chamando um fraco. Para envergonhar os sábios, chamando um bobão. Para as pessoas verem assim, é Deus, não é Ele, é Deus através dele. Deus nos chama para fazer discípulos. Toda a autoridade nos céus e na terra foi dada a Jesus. E Ele nos chama para fazer discípulos, e essa é a missão da igreja, que nós chamamos de discipulado. E talvez você não conecte o tempo todo essas duas coisas, mas elas são a mesma coisa. A mesma coisa. Missão é discipulado. E você precisa entender bem o que é discipulado, para você poder então cumprir a sua missão. Você foi chamado por Deus. Não é só para ir para outras terras, mas enquanto você está indo, para onde quer que você esteja indo, você faça discípulos. Uma definição clara de discipulado é muito importante, é o ponto de partida para que você seja o missionário que Deus planejou que você fosse. E eu creio que as definições de discipulado que você aprendeu, que eu aprendi certamente, elas acabaram trazendo mais confusão do que esclarecimento. Acabaram complicando na nossa cabeça, né, o que é o discipulado, o que é a missão. E Jesus nunca quis que o discipulado, que a missão fosse complicada. Difícil? Com certeza, sim. Complicada? Jamais. Nunca, não. Claro que não. É simples. De fato, discipulado, a missão é tão simples que há 2000 anos atrás, sem nenhum recurso de didática, sem nenhum PowerPoint, sem mídias sociais, sem campanhas massivas, um carpinteiro,
ensinou, explicou o que é missão, o que é discipulado para pescadores. Gente super simples, gente rude, gente letrada, gente que não tinha estudo. E ele explicou isso numa frase só. Abre comigo lá, por favor, ainda no Evangelho de Mateus. Mateus 4:19. Isso aqui é discipulado, isso aqui é missão. Jesus disse: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Ponto final. Está explicado. Isso aqui é a sua missão. Isso aqui é discipulado. Quando Jesus chama alguém para ser seu discípulo, quando Jesus chama alguém para a missão, para a grande comissão, ele faz um triplo apelo. E é sobre isso aqui que eu quero conversar com você nos próximos minutos. Missão, discipulado, é um chamado para seguir a Jesus. Tudo começa com Jesus. Não é a igreja, não é o pastor, não é um programa, não é uma atividade, é uma pessoa, Jesus Cristo. Ele não fala, siga um programa, siga uma agenda. Siga a mim. O ponto de partida para ser um discípulo é a decisão de seguir a Jesus. Sigam-me. Os primeiros discípulos, e a gente tem sempre que lembrar e tentar entender, quando nós estamos lendo um texto da Bíblia, o que aquele texto estava dizendo para as pessoas que o ouviram em primeiro lugar, os destinatários daquela informação, e o que está dizendo para nós hoje. Quem ouviu essa frase, que foi então Pedro, André, né? Eles que ouviram em primeiro lugar ali, depois João e Tiago, eles podiam seguir Jesus olhando para Jesus, não pelos olhos da fé, mas com os olhos naturais. Jesus estava aqui encarnado. Então, a coisa era muito mais simples e menos mística do que a gente hoje entende. Estou seguindo a Jesus. Já viu isso? Né? Estou seguindo a Jesus. Mas como? Naquela época, seguir a Jesus é o seguinte, ele estava lá, o que eu fazia? Eu ia para lá correndo atrás dele. Eu seguia Jesus estando aonde ele estava, imitando Jesus, fazendo aquilo que ele estava fazendo. Isso era seguir Jesus. Era imitar o mestre. Era, entende? Copiá-lo. Agora, mesmo lá atrás, no tempo em que o Novo Testamento foi escrito, e ainda hoje, nos nossos dias, Jesus já não anda na terra em carne e osso. Não anda. Paulo ensina os crentes de Corinto a seguir a Jesus como? Imitando e seguindo pessoas piedosas. O pastor Claudinei, para me apresentar aqui, falou assim, olha, Jesus que está aqui, é Ele que nós honramos, mas depois falou, mas o pastor Iná está aqui representando Jesus. Eu não sou Jesus, mas eu estou aqui querendo me apresentar como alguém que você pode imitar. Não na perfeição, mas no meu desejo sincero e no meu esforço diário de andar seguindo a Jesus. Paulo diz isso, tornem-se meus imitadores, de mim, Paulo, assim como eu sou de Cristo. Isso é discipulado, é você seguir a Jesus, e as pessoas que estão perto de você, te imitando, estarem imitando a Jesus também, por consequência. De novo, não é perfeição, todos os dias eu me sinto plenamente inadequado para ser um exemplo. Eu falo assim, Jesus, se esse povo soubesse. Se ele soubesse. Não é? As minhas lutas, as minhas dores, as minhas fraquezas, eles não iam estar me seguindo. E eu me sinto uma fraude, muitas vezes, e talvez você também. Mas o reino de Deus, enquanto Jesus não volta, deixa eu te falar, Ele não está esperando que você agora seja inteiramente perfeito. A perfeição virá no dia em que Ele retornar. Receberemos um novo corpo, uma nova mente, seremos como Ele é, perfeitos.
Mas até lá, o que Ele espera de mim e de você? Progresso. A cada dia, melhor. A cada dia, mais parecido com Jesus. O que Ele não vai aceitar de mim nem de você, mornidão, manutenção. Ou pior até, cair. Nunca. Caiu, não fica caído, amigão. Né? Admite, pede perdão, conserta, restitui, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Volta, não fica caído. Ele está esperando isso de mim e de você. E será que você pode todo dia crescer um pouquinho? A Bíblia diz que é de glória em glória que o Senhor vai nos transformando à imagem do seu Filho. Ou seja, nós ainda não chegamos lá. O apóstolo Paulo diz isso. Eu ainda não alcancei a perfeição, mas uma coisa faço, eu prossigo para o alvo. Eu não paro, eu não olho para trás, não é? Eu não fico me dando justificativas nem desculpas, eu continuo firme, andando rumo ao alvo, porque o meu alvo é Jesus, é ser como Ele, no seu caráter, na sua santidade, no seu amor, na sua piedade, na sua devoção a Deus, mas também na sua missão, na sua paixão pelas pessoas, na sua entrega, no seu sacrifício. Eu quero ser como Ele, eu quero ser como Ele. Nós seguimos a Jesus. O primeiro chamado da missão, o primeiro chamado do discipulado é seguir a Jesus. E é isso que faz com que todo o resto se encaixe. Se você não tem isso, não adianta passar para os próximos passos. É por isso que Jesus sempre começa por aí. Você tem que seguir a mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é? Eu sou a porta das ovelhas. Não é? Eu sou a fonte. Eu sou a água viva, não é? É Ele, é nele que nós encontramos sentido, propósito, identidade, destino para tudo que nós somos, temos, fazemos, nele. Mas o discipulado não para aí. Jesus não falou simplesmente sigam-me, simplesmente estejam comigo, simplesmente desfrutem da minha presença. É verdade, os discípulos desfrutaram muito de Jesus, eles tiveram refeições com Ele, passearam de barco com Ele, né? Tiveram momentos de adoração, né? De até transfiguração, imagina, viram milagres e mais milagres, eles tiveram muitos momentos gostosos com Jesus, mas eles também foram chamados para fazer coisas. O chamado para seguir a Jesus envolve estar com Ele, sem isso nada faz sentido, mas também fazer coisas com Ele e por Ele. O segundo chamado do discipulado, da missão, é pescar gente. Jesus falou, sigam-me, lá em Mateus 4,19, ele continua, e eu farei vocês pescadores de gente. Que coisa doida, esse Jesus é muito, né, ele mexe com o nosso imaginário. É porque para nós já ficou tão comum, que você não pensa no absurdo. E ele está usando uma linguagem muito simples, porque ele está falando para pescador. Acho que é a coisa mais fácil de um pescador entender. Você pescava peixe, agora você vai pescar gente. Esse vai ser o seu trabalho. Você trabalhava pescando peixe, agora o seu trabalho vai ser pescar gente. E ele mexe, isso foi tão poderoso que a Bíblia diz que eles largaram suas redes imediatamente. Eles nem pensaram. Falou, esse trem é top demais. É muito bacana. Agora, o que isso significa para nós aqui hoje? Seguir a Jesus não significa cortarmos todo o contato com os não cristãos. Eu sei que quando eu me converti, uma das minhas vontades era conseguir fazer um condomínio só de crente. Bobear, você já pensou isso também aí? Não é? A nossa versão moderna da Arca de Noé. E vão ficar lá só aquela bênção. Ou não, né? Porque hoje... Mas tem gente que acha que ser um cristão é isso, que seguir a Jesus é isso. É cortar todos os laços com esse mundo. Mas como nós vamos pescar algo? Como é que nós vamos estar pescando gente? Aqui dentro da igreja. Os peixes não estão pulando aqui dentro, não. Os peixes estão lá fora. A intenção de Jesus para nós, ainda hoje, é que nós continuemos com os nossos relacionamentos.
Para quê? Para que o amor dele possa fluir através de nós para a vida das pessoas. É interessante notar, pegamos aqui o discípulo Mateus. Mateus, lá no The Chosen é o mais fofinho, né? Todo, né? E tal, cheio de coisa. Mas Mateus, gente, é um cara incrível. Logo que ele se converte, sabe o que ele faz? Não sei se você lembra desse episódio, né, que a Bíblia relata em Mateus também. Logo que ele se converte, sabe o que ele faz? Ele não sai distribuindo panfleto. Ele não se tranca com Jesus, fala, Jesus, me dá um curso aí, né, completo de... agora que eu vi, ficou uma borrachinha aqui na minha orelha. Aqui. Eu falei assim, eu estou ficando surdo. Não é não. Maravilha, eu voltei a ouvir. Um milagre. Um milagre. Então, obrigado, Senhor. Chegando nos 51, né, a gente nunca sabe, né? O que é natural, o que é o problema. Mas, enfim, Mateus, ele não chega e quer assim, fazer um curso de 6 meses, um ano com Jesus, fechado numa sala, não. Ele faz uma festa. Sabe, para mim, talvez uma das boas contribuições do The Chosen é trazer para nós um Jesus e um evangelho que não é sisudo, que não é triste. Eu não estou dizendo para que o evangelho não é sério, mas parece que para algumas pessoas é tão sério que eu vou te falar, eu acho que nem eles gostam do evangelho. É sério demais, é chato. Eu não nunca, desde a minha conversão, eu nunca consegui ver Jesus como um cara chato. Um cara chato nunca atrairia pessoas. Uma pessoa sisuda não teria multidões seguindo ela, nunca, isso não existe, gente. Como se fosse uma coisa mística. Não, Jesus era alguém carismático, era alguém legal de estar perto. Não estou dizendo com isso que ele não era santo, que não deveria haver reverência na presença dele, não é isso. Mas ele era um cara legal. Eu lembro uma vez, lá no início da minha conversão, na época que ainda existiam videolocadoras. Tem gente, eu sei que tem gente aqui que nem sabe o que é uma videolocadora, né? Mas eu fui na videolocadora cristã, lá no centro da cidade, eu acho que era aquela Alfa e Ômega, acho que lá tinha, né, umas fitas para alugar. E aí eu estava buscando um filme, e aí me deparei com um que eu ainda não tinha assistido, que era um sobre o Evangelho de João. Nunca tinha assistido, eu perguntei para a mocinha que estava lá atendendo, e aí, esse aqui é legal, você já assistiu, você recomenda? Ah, não, esse aí é herético. Falei, sério, está aqui para alugar, né? Como assim, herético? Imagina, tem uma cena desse filme aí, que Jesus tira a camisa. Falei, Jesus não pode nem tirar a camisa para esse povo, né? Falei, caramba, que Jesus é esse que esse povo acredita? Mas Mateus, quando ele se converte, ele faz uma festa. E sabe quem que ele chama? Não é só o povo que já conhecia Jesus, ele chama os amigos dele, para que eles conhecessem a Jesus. A Bíblia diz que, ali em Mateus, capítulo 9, a partir do verso 9, saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, a turma do Mateus. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Jesus, ele teve a alcunha, o apelido pejorativo de amigo de pecadores. E eu fico triste de às vezes ver que nós não temos esse apelido. E quando temos, o temos pelo motivo errado. Não é só porque a gente anda com os pecadores, é porque nós somos um deles. Nós não fomos chamados para imitar o mundo nos seus pecados, mas somos chamados para estar no meio do mundo, sendo luz e sal, influenciando o mundo em direção a Cristo. Pois Jesus foi mal falado, porque ele andava com a gente estranha. Né? Aquela música, festa estranha com gente esquisita. Jesus estava lá. Estava lá. Mas ele não estava celebrando a esquisitice, nem a estranheza daquele povo. Ele estava ali sendo uma influência para levá-los para Deus. Quando Jesus ouviu isso, ele disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Isso aqui é missão. Isso aqui é discipulado. O discipulado não é uma maneira de tornar o crente um crente melhor.
Talvez é isso que você tenha aprendido sobre o discipulado. Discipulado é você pegar alguém que ainda não conhece a Jesus e apresentá-lo a Jesus. Isso é o início do discipulado. E é isso que é fazer discípulos. É você levar alguém em primeiro lugar a Cristo. Jesus continua: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Essa é a essência da nossa vida cristã. Você quer vida abundante? Você quer ver Deus agindo através de você? Você gostaria de se pegar assim, Deus falando através da sua boca? Deus tocando pessoas através das suas mãos? Deus usando você na vida, sabe, ali de uma família, de um casal, para abençoá-los, para trazê-los de volta para o caminho? Você tem que se envolver com a missão. Porque Jesus, se eu te falar, ainda que a gente não queira, Jesus continua em missão. Você quer seguir Jesus? Você tem que fazer discípulos. Porque Jesus continua fazendo discípulos. Jesus continua nos lugares escuros, Ele continua indo aonde há tristeza, onde há dor, onde há choro, onde as pessoas estão perdidas. Jesus continua lá. E se a gente fica só aqui dentro, só nos curtindo, deixa eu te falar, tem hora que eu fico preocupado, a gente está aqui, mas Jesus está lá fora. Ele está lá fora. Ele está preocupado com outras coisas. É claro que Ele ama receber adoração, Ele é digno dela. Ele é digno da nossa gratidão eterna. Mas deixa eu te falar, Ele queria tanto, puxa, legal, adoramos, agora vamos lá para fora comigo também. Não me deixa dentro do auditório, não. Né? Me leva para fora, me leva para a sua casa, me leva para a sua repartição, para o seu escritório, me leva para lá no posto de gasolina, no supermercado, me leva. Ou melhor, deixa eu usar uma outra expressão aqui mais bíblica, eu estou lá, vem comigo. Né? Você topa vir comigo? Vem comigo. Vem comigo, vamos fazer juntos. Você quer andar com Jesus? Siga Jesus. E Jesus está aonde os peixes ainda estão fora das redes. O discipulado começa pegando pessoas que ainda não estão aqui dentro. E eu tenho certeza que a Igreja Batista Central de Maringá, né, aqui só tem pescador top. Né? Só tem pescador top, porque quem chamou foi Ele. Ele chamou, Ele deu autoridade, Ele deu poder, Ele está te dando dons, Ele está te capacitando. Não é só com palavras ou mensagens, mas pelo poder do Espírito Santo que está dentro de vocês. Então, o chamado para o discipulado, a missão, claro, é seguir a Jesus, é pescar gente, e também é um chamado para a comunhão com os outros crentes. Jesus, Ele disse, sigam-me, plural, e eu os farei, plural, pescadores, plural, de gente. A nenhum discípulo foi dada a opção de seguir Jesus sozinho. Ao contrário da nossa obsessão com o individualismo, o discipulado sempre foi e sempre vai ser um projeto de grupo. A fé sempre foi vivida em comunidade com outros seguidores. E isso é a parte mais legal. O que você não tem, aquele irmão, aquela irmã que está do seu lado, ele tem. E vocês juntos conseguem expressar Cristo. Vocês juntos conseguem ser de verdade, né, a expressão visível do Deus invisível. Vocês juntos conseguem ser corpo de Cristo, porque corpo de Cristo não é você, somos nós. Nós somos o corpo de Cristo. Nós. E quando a gente faz isso junto, e por isso que células é esse ambiente, porque aqui é lindo, é o corpo de Cristo, mas aqui é o corpo de Cristo meio paradão. Quando a gente sai para as nossas casas, é o corpo de Cristo em movimento. Eu digo não só a reunião da célula, mas a célula. Cada um ali no seu próprio ambiente, ganhando pessoas. Um ajudando o outro, orando pelo outro, cada um cobrindo o outro com seus dons. Em resumo, o discipulado ele é um relacionamento em 3 níveis. A missão é um relacionamento. Tudo que Deus faz é através de relacionamentos. Hoje eu não vou entrar nesse quesito aqui de manhã, mas de noite. De noite eu vou entrar um pouco mais profundamente nesse quesito. De noite eu quero, continuar essa história que eu comecei a contar aqui. Eu quero continuar esse raciocínio. Eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. Eu queria muito que você voltasse de noite. Vai ser poderoso demais. Mas o discipulado, a missão, ela é feita através de relacionamentos, no meio dos relacionamentos em 3 níveis. Com Deus,
com os não crentes e com os crentes. Todos nós juntos. Mas aqui já chegando para uma conclusão. O chamado missionário, o chamado para o discipulado, ele é muito dinâmico. Ele é flexível. Porque muitas vezes significa deixar algo, deixar alguém para ir para outro lugar, para estar com outras pessoas. Jesus deixou a glória para se tornar homem. Ele teve que deixar algo. Abraão deixou a sua terra para ir para um lugar que ele ainda nem sabia onde é que era. Você que está esperando Deus te mostrar, bobear, então você nunca vai viver missão. Porque tem coisa que Deus não mostra, Ele só quer que você se ponha em movimento. Ele só quer que você siga na direção geral daquilo que Ele pediu para você. E tem coisas que você só vai descobrir se você sair da inércia. Se você arriscar. Abraão arriscou e ele virou pai da fé. Filipe, ele deixa um avivamento em Samaria, conversões em massa, um monte de gente sendo curado, um monte de gente com espíritos sendo expulsos deles. E ele sai desse lugar para ir pregar para uma pessoa, para um eunuco. Barnabé e Paulo, eles deixam a liderança da igreja de Jerusalém, eles saem ali daquele contexto poderoso para serem enviados para pregar o evangelho por todo o mundo. O pastor Paulo deixou a Vale, essa empresa gigante, ele super bem sucedido, para ser o pastor de uma igrejinha, de bairro, lá em Belo Horizonte. E na nossa igreja, esse movimento acontece o tempo todo. O pastor Magide deixou a rede Rema, foi para Boulevard. O pastor Alexandre deixou a rede Ágape para ir para Eldorado. O Roberto deixou a rede Zoe, foi para a Europa e agora foi para o céu. Né? Glória a Deus, vou encontrar com ele de novo. O pastor Samir deixou a rede Dínamos, foi para o Alphaville. O Jário deixou a Ágape, foi para Anagé. O Lauro deixou a Boulevard, foi para a Ágape. Agora nós vamos cuidar dele em nome de Jesus. Né? O Igor deixou a rede Ágape, foi para Picos. O pastor Iná deixou a rede Ágape, foi para Pampulha. Coitado da rede Ágape, né? Toda hora alguém sai de lá, né? Se você prestou atenção aí. Mas é isso. Igreja é algo dinâmico. Você está disposto a viver isso? Tem gente que fala, pastor, mas a minha célula está tão gostosa. Agora que ficou bom. Não é? Eu acho que os discípulos pensaram isso também. Agora que nós estamos entendendo alguma coisa, Jesus, agora o Senhor vai embora. É porque a missão, o propósito, faz tudo valer a pena. Faz tudo valer a pena. Sabe, quando a gente vê batismos, né, e vocês fazem batismos aqui, né, no prédio da igreja, cara, aquilo não faz tudo valer a pena? Você vê gente se rendendo a Jesus. E nós estamos o tempo todo enviando os nossos melhores. E nós abrimos mão, né, e quando uma célula se multiplica, assim, parte o coração, mas de outro lado, eu estou honrando a Jesus. É o meu sacrifício para Jesus. Não é? Eu não estou aqui para fazer amizades, eu estou aqui para glorificar a Deus. Eu estou aqui para obedecer à ordem de Jesus, eu estou aqui como um missionário. Não é? E Deus vai me enviar para outros lugares. E nós estamos fazendo tanta coisa lá em Belo Horizonte. Pastor Paulo, gente, um pastorzaço, o melhor pastor que eu conheço, um homem de Deus. Quanto mais perto você chega dele, mais você o admira. Pela sua humildade, pela sua seriedade com Deus, sua santidade pessoal. Ele é demais. Está, assim, pleno de força, de energia. 64 anos. Está novo, 64, hoje é garoto. Seminovo, vamos fazer por menos, né? E ele talvez no auge, ele passou a liderança da nossa maior unidade, a Luxemburgo, para o pastor Daniel. Não porque ele não se sente capaz, não porque ele queira, ele nem quer. Eu falo, gente, está demorando essa transição, sabe por quê? Porque no fundo, eu não quero sair. Eu estou bem, eu estou forte, eu estou novo, estou cheio de gás. Mas o propósito, a missão, ela requer alguém mais novo do que eu. E eu vou sair pelo propósito. Nós enviamos nosso melhor pastor, pastor Léo, lá para Boulevard. Imagina, gente, o pastor Magite está implantar uma igreja nova no Barreiro, começando com 50 células. A Central mandou gente agora top para plantar a igreja lá no interior do Maranhão. Imagina, gente, calor. Eu achava que Picos era quente. Caxias regula bem, talvez até um pouquinho mais. Mandamos gente para o interior da Bahia de novo, lá para Brumado. Nós mandamos uma supervisora, a irmã do pastor Gabriel, lá da Pampulha, para o Iraque. Imagina, gente. A menina está morando no Iraque.
no meio das bombas lá. E eu disse tudo isso. E talvez você pense assim, puxa, que legal, que existem missionários. Mas você não precisa ser enviado para lugar nenhum. Você não precisa ser enviado para um outro lugar, diferente de onde você está hoje, onde você mora, onde você lidera, para só então se tornar um missionário. Você já é um missionário. Você já é um missionário. Você pode falar comigo assim? Eu sou um missionário? Eu sou um missionário. Cuidado com o que você fala. Eu fui maldoso, né? Não dei um alerta aqui antes. Porque é verdade que para você se tornar um missionário de verdade, não só de título, não só de comissão da parte de Jesus, mas agora você assumir esse papel e viver esse papel, que é uma diferença. Jesus já declarou isso sobre você. Você já é. Mas será que você já vive como um? É bem diferente. Para ser um missionário de verdade, você precisa deixar algo. Talvez você precise deixar a sua família. Não para abandoná-la. O pastor Iná falou, que eu posso, eu posso sair de casa. Conversa comigo ali no final, ali, que vão lá no gabinete, lá, a gente esclarece, com os punhos fechados. Mas você, muitas vezes, vai ter que deixar a sua família, talvez o bem mais precioso que você possa ter. Aquilo que a gente chama do nosso primeiro ministério. Porque Jesus disse que quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isso é ser um missionário. Isso não é uma desculpa para você ser um pai relapso, uma mãe não dedicada, um filho rebelde, jamais. Mas há uma lealdade que vai além da família. Há uma consagração maior do que a sua família. Sua família não pode se tornar uma justificativa para você não ser um missionário. Para você não se engajar nesse estilo de vida, aonde você está hoje. Isso é ser missionário. É botar Deus em primeiro lugar. É botar a missão em primeiro lugar. E fica tranquilo, tem dias que você vai deixar a sua família na mão. Um pouquinho, por conta da missão. Mas haverá dias onde você vai deixar, às vezes, ali aquele compromisso da igreja. Em segundo lugar, porque você precisa se dedicar à sua família. Vai existir isso. Mas qual é a sua maior lealdade? Jesus. É o Senhor. Ele não divide a sua glória. Ele não aceita outros amores. Não adianta ele ser o segundo favorito. Ou ele é, ou ele não é. Talvez você precise deixar a busca pelo sucesso profissional, acadêmico, em segundo plano, porque Jesus disse que qualquer que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo, não pode ser um missionário. É preciso deixar sonhos para trás. Sim, no mundo onde tudo é correr atrás do sonho, é viver o seu sonho, é acreditar. E eu não sou contra sonhar, não é isso. Mas há algo acima de sonhos. Há algo que é mais precioso. Veja, o próprio Deus fala para Moisés que ia levar o povo, ia levar, ia gerar uma grande descendência na terra prometida. Lembra disso? Pois no dia que o povo peca, Moisés está descendo ali daquele monte e o povo está ali adorando outros deuses. Deus fica irado, o Senhor fica irado. Não é? Moisés quebra as tábuas. E Deus fala, vou matar todo mundo. Vou levar só você, Moisés. E de você eu vou fazer uma grande nação. Pois Moisés, como grande líder, falou que não, a culpa é minha, de jeito nenhum. Se esse povo não for, eu também não vou. Não é? De jeito nenhum. E aí Deus falou, ok, então tá bom, você pode ir com o povo, mas eu não vou com vocês. Ok, então vamos só eu e o povo, e nós vamos cumprir o propósito de Deus lá. Vamos embora nós. Vamos embora para a terra prometida, esse é o nosso sonho, esse é o nosso alvo, é o nosso objetivo. Mas não foi isso que Moisés fez. Ele falou, o quê? Cumprir um propósito sem o Senhor? Estou fora.
cumprir um sonho sem o Senhor, não quero, não me tire daqui. Se o Senhor não for conosco, nós não vamos. Deus está acima de qualquer projeto, até que Deus te deu. Não importa, Ele é tudo, é seguir a mim, lembra? É o primeiro passo, é andar com Ele. Talvez você precise deixar sua própria vontade em segundo plano. Porque Jesus disse, se alguém quiser me seguir, né, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Isso é ser um missionário. O mês de missões, né, ele não está aqui só para arrecadar recursos, e isso é muito importante. O mês missionário não está aqui apenas para que vocês orem e as suas orações cheguem aos céus e Deus faça o impossível. Isso é muito importante. Mas o mês missionário está aqui, porque Deus convocou você para deixar sua casa, sua família, sua carreira, o seu sonho, o seu conforto, seu estilo, para ser um missionário de tempo integral. Tempo integral. Você não precisa largar seu emprego para ser um missionário de tempo integral. Você é um engenheiro, né? Mas não é. Você é um crente disfarçado de engenheiro. É, infiltrado. É, você está ali infiltrado. Para poder o quê? Pescar gente. Pescar gente para Jesus. O Charles Spurgeon, ele diz que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Porque nós somos missionários. Se você não é, você não entendeu o que é ser cristão. Cristianismo é isso. Deixa eu te falar, isso é vida abundante. Não é uma vida chata, não é uma vida sem graça, é a vida abundante. É a melhor vida que tem para ser vivida, a melhor que tem. E às vezes você está buscando, você missionário assim, assado. Para de ficar buscando, você já é. Você tem que assumir isso. A IBC Maringá é uma missão e você é um missionário. Aqui dentro, lá fora, na sua cela e onde quer que você esteja. Todo salvo em Cristo é chamado por Deus. Chamado para oração, para adoração, para comunhão, para o testemunho da palavra, para a proclamação do Evangelho. Entenda, a sua célula é parte da IBC Maringá. E se a IBC Maringá é uma missão, a sua célula também é uma missão. Isso é top demais. E eu digo para você, muitos dizem assim, eu quero ser enviado, não é? E é isso mesmo, sabe? Seja enviado. A sua igreja que te envia, a sua igreja que te dá a voz de comando, é a sua liderança aqui. E você acha às vezes que ser missionário é outra coisa. Sabe o que é ser missionário nesse contexto? Capriche e ganhe uma pessoa para Jesus. Leve uma pessoa para Jesus, isso é ser um missionário. Ganhe alguém para Jesus, convide todo mundo para a sua célula, traga uma pessoa aqui para o culto, leve uma pessoa ao batismo, se capacite na escola de líderes, envolva-se com a sua célula. Não é o seu líder que faz tudo, líder de célula, você é uma bênção, mas o seu trabalho é equipar, é ministrar, é dar capacidade para os outros membros todos fazerem a obra do Evangelho. Eles são os missionários também, não é? Se envolva, sabe para quê? Para que as pessoas vejam o seu chamado, para que as pessoas vejam o seu coração missionário ardendo, sabe? Para que a voz do Espírito Santo seja ouvida através de você e que você continue sendo enviado pela igreja, como parte da igreja, seja enviado. Vamos orar? Vamos orar? Fique de pé. Fique de pé. Eu queria que hoje você trouxesse uma segunda oferta aqui ao Senhor. Feche seus olhos agora. O Espírito Santo falou com você. O Espírito Santo ministrou seu coração. E a oferta que o Senhor pede aqui essa manhã é mais do que dinheiro. O Espírito Santo quer a sua vontade. Ele quer trocar os seus amores. O Espírito Santo está aqui nessa manhã, ministrando ao seu coração. Ele quer você. O Espírito Santo não está pedindo coisas, ele está pedindo você. O seu tempo, a sua dedicação, a sua excelência, o uso dos seus dons e talentos para a missão que Ele deu para mim e para você. Será que você pode se oferecer a Deus nessa manhã? Será que você pode se tornar o sacrifício? A gente tem aquela música, né? Deus proveu o fogo, eu o sacrifício. Pois nós lemos agora há pouco,
Eu não quero sacrifícios, eu quero misericórdia. Eu quero gente que ama pessoas. Eu quero gente que faz discípulos. Essa é a maior misericórdia que nós podemos ter por qualquer pessoa. O sacrifício que o Senhor quer é a sua consagração a essa missão.